já estamos no ar. Boa noite a todos que nos acompanham. O olhar de hoje sobre República e Democracia é feminino. Nossa convidada é Benedita da Silva, a Benê. Ela está com alguns problemas técnicos, não está conseguindo entrar, já entrou, desconectou, então a gente está aguardando. Nós viemos aqui dar uma satisfação para você que está nos acompanhando, para explicar como é que vai ser o programa de hoje, quais as personalidades que nós já ouvimos, conversar um pouquinho sobre a conjuntura atual, enquanto a gente aguarda a Benedita conseguir entrar, uma figura histórica, primeira vereadora eleita do PT, sempre muito atrelada às lutas pela defesa das mulheres, pela defesa da igualdade racial, pela defesa dos direitos humanos, dos direitos das empregadas domésticas. Teve todos os cargos possíveis de representação, foi vereadora, foi deputada constituinte, foi vice-governadora, governadora, ministra. Tem uma história muito rica, uma sensibilidade muito importante, é uma voz imprescindível para a gente conseguir constituir, construir o nosso propósito aqui, que é de cooperação, consenso, né, consensos superiores na luta contra o fascismo. Hoje nos acompanha, como sempre, Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Justiça e da Educação e presidente do Conselho do INPE, o Instituto Novos Paradigmas, que é quem promove este conjunto de entrevistas, este projeto, junto com o Declatra e junto com o DDF, que é a publicação multimídia, Democracia e Direitos Fundamentais. E nos acompanha também o diretor executivo do INPE, sociólogo Jorge Branco, que também tem uma trajetória de militância enorme dentro do PT, mestre em ciência política, doutorando em ciência política e também diretor do Democracia e Direitos Fundamentais. A gente vai conversando um pouquinho para ver se soluciona toda a questão técnica. A gente sabe que esses novos modos, Sandra, esses novos meios de comunicação aqui é da produção, nos ajudam muito, nos permitem nos encontrar e eles superam distâncias, mas também tem muitos entraves técnicos muitas vezes. Nós mesmos estamos emitindo hoje de Arambaré, aqui na Lagoa dos Patos, bem no sul do Brasil. Teve uma tempestade, a gente também está com algumas dificuldades, mas estamos aqui com vocês e felizmente aí a Benedita entrou. Seja muito bem-vinda, Benedita. É a primeira mulher agora que a gente entrevista aqui no nosso projeto República e Democracia, uma voz fundamental, sempre associada às principais lutas, né, dos mais empobrecidos, na tua cidade natal, né, o Rio de Janeiro. Benedita, que morou por 57 anos no Morro Chapéu Mangueira, fez trabalho voluntário de alfabetização usando o método Paulo Freire, e sempre foi uma guerreira, uma lutadora das principais causas populares da democracia. Então, é fundamental a tua sensibilidade, a tua vivência, a tua experiência, o nosso agradecimento imenso por você estar conosco nesta noite. Lembrando que todas as entrevistas, né, são emitidas pela página do Tarso, pela página do Declatra, pela página do INPE, do DDF, Rede Soberania, e também pela TVT e pelo UOL e TV Educativa da Bahia. A gente agradece mais uma vez. Benedita, fique conosco hoje. Eu estou muito satisfeita. Eu disse, não pode dar nenhum problema técnico tão ruim, porque é a primeira mulher que a gente vai entrevistar aqui nesse nosso conjunto de escuta das principais lideranças do campo progressista e nessa união para o combate ao fascismo. Eu vou passar para o Tarso Genro para dar as boas-vindas e para o Jorge Branco também, e permaneçam conosco. A gente tem 1 hora de programa, Benedita, são blocos de respostas em torno de 10 minutos, a gente vai te avisando do tempo, a gente precisa obedecer esse tempo para respeitar aí as plataformas dos nossos parceiros. Então, seja muito bem-vinda de novo, o Tarso está contigo. Minha querida Benê, nossa grande companheira, mulher notável desse grande Brasil profundo, que hoje se defronta com um governo proto-fascista, um governo negacionista, um governo antipopular, autoritário, que ameaça todas as conquistas democráticas, né, as quais nós participamos juntos por muito tempo e vamos continuar
participando. É uma honra estar aqui contigo, Benedita. Te conheço há tanto tempo e tenho uma profunda admiração pela tua trajetória. Deixa eu colocar diretamente a questão. Este processo de entrevistas que nós estamos fazendo, os entrevistadores não debatem com os entrevistados. No caso concreto, a entrevistada. Os entrevistadores estão presentes para pedir esclarecimento. Congelou. Congelou. Meu Deus. Tomara que não aconteça nada. Congelou. Então, voltando, né? Ainda não. Pedir esclarecimentos, né? Ou pedir a entrevista Gonça, como foi formada a frente política portuguesa para resistir ao projeto Sandra, o ministro Tarso Genro caiu e nós não estávamos ouvindo o que ele estava falando já. Certo. Bom, como expliquei, né, a gente estava com algumas dificuldades técnicas aqui, então. Mas então vamos passar diretamente a palavra para Benedita, para a gente compreender qual é a tua visão sobre esses processos. Congelou. Acho que voltamos agora, né? Voltou. Voltaste. Voltamos. Voltasse. Então é a metodologia da geringonça, eu estava dizendo, a busca de consensos, do apontamento, como foi feito em Portugal, de consensos possíveis. Só para te avisar que a gente não conseguiu te ouvir muito bem, então talvez tu tenha que retomar e repetir, por favor. Certo. A metodologia que nós utilizamos é a metodologia de pedir ao entrevistado ou entrevistada apenas esclarecimentos. Nós, os entrevistadores, não debatemos com o entrevistado. Nós estamos aqui para saber os seus pontos de vista, a sua visão de mundo a respeito de temas relevantes, como uma frente política que una a esquerda, a centro-esquerda, o centro progressista democrático, se for formado e afirmado nesse processo, porque o centro do Brasil sempre foi uma dificuldade, para fazer esse embate ao fascismo e conversar sobre pontos mínimos de unidade para enfrentar o fascismo, o bolsonarismo e toda essa regressão política que nós estamos enfrentando. Então, minha querida companheira Benedita, aponte alguns desses pontos que você acha passíveis de unidade no campo dos partidos populares, democráticos, que vêm pela esquerda, né? Redesenhar o futuro político do nosso país. Pois é, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, eu nem sei bem. Eu queria, antes de tudo, Tarso, agradecer, matar saudades, que há muito tempo que eu não te via. Eu queria dizer que você está inspirado, é um passo muito, mas muito importante para o sonho que nós sempre tivemos da unidade de centro-esquerda, como você coloca, né? A esquerda, centro-esquerda, né? e centro-democrático. Nós estamos vivendo um momento com esse desgoverno, né? Um ultra neoliberal e que está provocando na sociedade brasileira, junto com a crise que nós estamos vivendo, um caos bárbaro. Então, o que acontece? Nós precisamos reconstruir o Brasil. Nós precisamos criar esse diálogo que você está fazendo. Diálogo com os movimentos sociais, porque os movimentos sociais estão, nesse momento, fazendo, né, esse diálogo. MST, MTST, os sindicatos, as mulheres, os negros, a juventude. Então, é um desafio muito grande ainda que nós temos pela frente para trabalharmos essa questão dessa unidade. Mas você, com toda a competência que sempre teve, sabe de que nós sozinhos não iremos a nenhum lugar.
e que é muito, muito importante nós criarmos essa unidade para que a gente possa fazer essa caminhada e possamos fazer essa travessia que o Brasil está precisando fazer. Jorge Branco. Boa noite a todas, todos. Ministra Benedita da Silva, muito orgulho, uma honra participar dessa conversa com a senhora. E agradecemos aqui também, em nome do DDF, o convite ao presidente do Conselho do INPE, o ex-ministro Tarso Genro, a Sandra Bittencourt, que coordena o projeto República e Democracia. A gente tem escutado, ministra, muito e corretamente, a ideia de que a atualidade da economia mundial, a atualidade da economia capitalista mundial, impôs uma precarização total, ou quase total, quase absoluta, das trabalhadoras e dos trabalhadores. A senhora tem uma trajetória vinculada aos mais pobres, às mais pobres frações dos trabalhadores, ou seja, aos precarizados. Mesmo no outro período da economia, a senhora sempre se vinculou às lutas e às causas desses trabalhadores na margem do mercado formal e que agora são milhões. Ministra, como conversar com esses trabalhadores numa situação tão precária e, em certa medida, desalentados pela política do governo federal? Jorge Branco, antes de responder, eu quero cumprimentar a Sandra Bittencourt. Eu fui falando a todos e todas e não fiz esse cumprimento. A Sandra, a você, Jorge Branco, e ao meu querido também Tarso Genro. Eu quero dizer que nós estamos vivendo o maior índice de desigualdade nesse país. E nós sabemos que isso se agrava pelo fato de que nós estamos enfrentando esse projeto neoliberal, que é um projeto que tem no seu objetivo, portanto, um Estado, enxugar o Estado, um Estado menor. Aí eu vou usar duas frases que o Lula coloca sempre. O pobre não tem problema. O problema não é o pobre. Ele coloca muito isso. Porque quem precisa do Estado, aí sim, é o pobre. E esse Estado mínimo que eles buscam fazer é exatamente porque faz parte desse contexto, inclusive ideológico, de classe, de raça e de gênero, que nós precisamos combater. Então, é preciso que a gente tenha um fortalecimento do Estado e que esse Estado possa estimular a economia, ele possa garantir o bem-estar social, porque nós estamos vivendo esse caos. Desemprego no ápice. As pessoas estão dormindo no meio das ruas, famílias inteiras no meio da rua. Né? Trabalhadores e trabalhadoras tendo uma relação precária com a relação do trabalho. Nós estamos assistindo também o aumento a inflação aumentando e esse governo tornando cada dia mais difícil para os mais pobres, os trabalhadores e trabalhadoras. Aqueles que conseguiram um emprego com estabilidade, há bem pouco tempo, eu vou usar esse exemplo, das empregadas domésticas, que foi ainda no governo da Dilma, que elas conseguiram ter regulamentado definitivamente a sua situação enquanto trabalhadora doméstica, hoje elas já estão perdendo isso. Há uma precarização enorme, principalmente nessa área, e nós temos visto o trabalho que se tem, né, nesta questão, já que ainda convivemos com o trabalho escravo. E a trabalhadora doméstica, ela é o símbolo do trabalho escravo no Brasil e na escravidão que se implantou aqui.
Mas nós também temos ainda muito senhorzinho no Brasil. Esses são os patrões, dos quais eles dialogam com essa base. É eles quem dialogam. É o que trabalha no comércio, o que trabalha na casa, na residência, é o que limpa a cidade. Então é preciso que a gente retome esse debate, mas é preciso que tenhamos uma narrativa e que essa narrativa nos aproxime do cotidiano dessas pessoas para que eles possam entender a nossa linguagem e se organizarem. Então, já pensou esse povo todo organizado? Nós não estaríamos com essa situação jamais, porque organizado, consciente dos seus direitos, não ficariam na inércia. Eles iriam lutar pelo seu direito do trabalho, seu direito de ir e vir. Nós estamos vivendo um processo escravocrata nesse país ultimamente, com a precarização desse trabalho que não é só da doméstica, esse índice de desemprego que nós estamos. Então é preciso dialogar. Não adianta eu fazer um grande e belíssimo debate, um discurso, e não ter uma narrativa para aquilo que aquela pessoa está precisando. Nós queremos uma unidade. Então é por isso que é importante fazer também o que nós estamos fazendo, a escuta com esses movimentos, com as novas formas que surgiram antes e agora, muito mais com a pandemia do coronavírus, né? Nós temos essa narrativa que alcance. Eles estão se organizando de uma forma para um objetivo. Então, nós precisamos acompanhar esse objetivo. Nós precisamos fortalecer aquela luta que, muitas vezes, é uma luta só local. Mas essa luta local, ela é impeditiva, né, se ele não se fortalecer, para que ele dê, ou ela, dê um passo mais adiante. Está se filiando no partido político, está fazendo reuniões políticas, está conversando, porque ele tem ali uma necessidade de que o Estado possa o atender naquele momento. Esse é o diálogo que nós temos que travar, não temos como não deixar de dialogar, porque quando eu chego, por exemplo, numa comunidade, o que eles discutem comigo é segurança, porque não tem. A segurança, ela tem uma arma apontada, é só o conceito de segurança é esse, uma arma apontada para os negros e negras, para a nossa juventude. Então, o que ele quer, naquele momento, é que a gente tenha uma segurança cidadã. Então, é evidente que se você não entrar por ali para que ele possa fazer uma discussão mais rica do ponto de vista do seu conhecimento, nós perdemos a narrativa e deixamos realmente de trazer para nós essas pessoas. Benedita, fazendo um gancho aí com a tua resposta agora, eu queria citar 3 aspectos que estão profundamente ligados à tua militância, né, desses anos todos. E o teu conhecimento, tua profunda raiz com as comunidades mais pobres, né? Quando tu diz, bom, nós perdemos a narrativa, ou há uma crítica mais ampla, até no sentido de que a esquerda precisa reaprender a conversar com essas parcelas populares que já não encontram nos projetos, né, da esquerda as respostas. E tu, há muito tempo, defendes justamente as questões de gênero, né, das mulheres, as mulheres mais pobres, as mulheres negras, a questão da igualdade racial, que hoje se apresenta como fundamental, né, no repertório, não só a partir dos movimentos identitários, mas no repertório, né, de uma maneira geral. E tem uma questão também que talvez seja bem importante, que é a questão da transição religiosa que a gente vive no país, né, com um aumento muito significativo de fiéis de filiação evangélica. Tudo isso faz muito sentido nas tuas vivências e no teu modo também de fazer política. Assim, objetivamente, pensando numa unificação dessa narrativa, né, nas respostas que a esquerda precisa dar, o que tu dirias que é mais relevante, que é mais importante hoje abordar e de que modo? Quando formos falar para as mulheres faveladas, quando formos falar para as mulheres faveladas, religiosas, por exemplo.
Olha, Sandra, eu quero lhe dizer que nós temos realmente que dialogar com todos esses segmentos, principalmente o religioso. Porque nós temos um segmento religioso, nem todos são iguais, né? Nós temos uma questão até do ponto de vista ecumênico, que estamos vivendo uma grande intolerância. A primeira coisa, que o primeiro diálogo que se tem que travar é essa questão da intolerância entre uma e outra religião. Quer dizer, a nossa Constituição garante essa liberdade. Mas nós precisamos reafirmar com nossos atos, com a nossa presença, nos momentos em que eles precisam de nós para que a gente possa dialogar no mesmo nível deles. O que aconteceu com a esquerda, isso nós observamos bem. A igreja é o ópio do povo e nós deixamos de dialogar, né? De novo, eu vou falar sobre a narrativa, de dialogar com esse povo, dado o fato de que, culturalmente, né, se sabe, né, ideologicamente, que eles foram catequizados de forma bem para a direita, né? E às vezes uma direita extremada até. Então, o que nós precisamos fazer? Chegarmos a essas pessoas. Nós não chegamos. O que a direita fez? A direita foi e se aproximou, e através daquilo que as pessoas estavam procurando, que naquele momento eles estavam oferecendo, quer dizer, foi para a igreja para ter paz, para ter tranquilidade, para a sua vida melhorar, ou seja, para o que for, eu só sei que ele foi para aquele ambiente. E nós deveríamos trazer essas pessoas para o nosso ambiente, um ambiente político. Mas elas foram para ali. Ali elas encontraram respaldo para elas. Mas, né, os comandantes, os chefes, estavam de olho em quê? Não era só na religião. Eles estavam trabalhando, né, numa concepção de ocupação de poder. E tem toda essa gama de pessoas, né, que ali estão para ouvi-los e eles dão essa direção. Nós, do PT, estamos hoje com o nosso núcleo, abrindo os núcleos evangélicos pelo Brasil afora, porque não dá mais para não dialogar com eles, não dá mais para deixar de colocar, porque é impossível você ter nas nossas igrejas as pessoas de empregada doméstica, as mais pobres, e seus representantes no Congresso Nacional votando tudo contra, né? Nós vimos isso há pouco, agora com a questão da autonomia do Banco Central, né? Nós vimos, né, essas pessoas votando nisso, na autonomia do Banco Central. Quer dizer, não faz um estudo, não é por aí, é quantidade e nós vamos ocupar esse poder, porque quando nós tivermos no poder, as coisas vão ser diferentes. Então é preciso que esse momento a gente encare esse debate. Nós não podemos mais deixar que isso cresça da forma como está crescendo. Crescer vai crescer. Religião, a pessoa tem o direito de ter a que ele quiser. Agora, nós precisamos dar um combate a esse discurso que vem fazendo, que é altamente prejudicial, alienante, não é só porque contra o PT, mas é contra a esquerda e é contra as pessoas de boa vontade, né? Eu sou do PT, sou de esquerda, sou evangélica e não abro mão, eu estou lá, eu não saio. E eles têm que saber que eu sou daqui e aqui. Quer dizer, nós conseguimos dialogar com poucos, não com muito, porque o poder que eles têm é um poder maior, né, como dirigente das igrejas. Mas nós temos que tratar dessas pessoas. E aí não é uma receita, viu, Tarso? Eu vou dizer para vocês, Sandra, e dizer aí para o Jorge. Essas pessoas moram em algum lugar, elas trabalham em algum lugar, elas frequentam uma feira, elas frequentam outros lugares. É isso, é ali que a gente tem que conversar com eles. É fora
desse ambiente religioso, você conversa com o religioso aonde ele está. Ele vai conversar, explicar a ele, falar com ele a verdade do Evangelho, que é não é só uma opção. O Evangelho é libertação. O Evangelho é independência. O Evangelho é você se comprometer. Se comprometer com o seu vizinho, com o lado que não tem o que comer, que está desempregado, que está isso. Então, é isso que o nosso partido faz. O PT faz isso, né? É um projeto para todo mundo, que é pobre, que precisa. Então, isso você tem que fazer exatamente quando ele vai reclamar, por exemplo, que a SEDAI não está colocando água no morro. Aí você tem que dizer, olha, a SEDAI só vai colocar a água aqui se a gente for para a Assembleia Legislativa, porque ela é do Estado, e a gente fazer isso, isso e isso, e a água vai chegar aqui. Não é com uma pregação que a água vai chegar. Eu acredito em milagres, mas não é isso que vai acontecer. Então, é dessa forma que nós teremos acesso. Aí não é só os evangélicos, os candomblecistas também, os católicos também, e de outras, né, religiosidades que existem aí. Porque o nosso papel é um papel político. E nesse papel político, se você quiser, eles dizem, não pode estar usando o evangelho para outra coisa. Eu pego de Gênesis a Apocalipse o evangelho e vou fazer esse debate com essas pessoas que são religiosas. Porque as opções que foram feitas, pelo menos pela nossa liderança chamada Jesus Cristo, foi uma opção diferente. Digno é o obreiro do seu salário. Aqui não dá salário, né? Não reajusta o salário, está faltando salário, sabe? Manda cuidar dos órfãos, da viúva, cadê a previdência? E essas pessoas que sabem disso, que lê essa Bíblia, que faz isso, está lá votando contra tudo isso, contra as crianças, contra a juventude, contra os idosos, contra as viúvas, contra os trabalhadores e trabalhadoras, porque está lá escrito que isso é digno do seu salário. Então a gente tem que ter um Estado forte, a gente tem que ter uma relação de trabalho forte. Nem precisa ser comunista, socialista, nem nada, porque o princípio está ali colocado. Então, se essas coisas não estão acontecendo, nem aquilo ali está sendo feito. Então, nós é que somos os comunistas socialistas que vamos fazer, mas eles precisam enxergar isso. Benedita, antes de chegarmos, Benedita, em 2022, que é o ano eleitoral, nós temos que atravessar 2021, enfrentando, né, a política autoritária do fascismo negacionista, enfrentando a sua visão medieval em relação à ciência, enfrentando a fome que eles estão semeando através dessas políticas atrasadas, conservadoras e antissociais que tu mencionaste, né, no que está relacionado com o povo pobre, com o povo trabalhador, com aqueles que são o cerne da nação brasileira. Nós estamos defendendo nesse projeto um movimento que se dá no seguinte sentido: não é que os partidos não possam apresentar os seus pré-candidatos, podem e devem, isso faz parte da política e é absolutamente previsível que as forças políticas se comportem assim. Mas tratarmos de uma questão combinada e prévia com 2022, que é um programa mínimo de unidade para uma transição de um modelo liberal rentista, negacionista, atrasado, autoritário, para um modelo democrático e social que inclusive está previsto na Constituição de 88. Os pontos mínimos de unidade para isso. Mas no curso vão aparecer os protagonismos dos pré-candidatos. Você acha que seria possível, como nós estamos defendendo aqui, que eventualmente, se a oposição tiver mais de um candidato, a oposição de esquerda e a oposição progressista em 2022, que nós construamos dentro deste ano de 2021 um protocolo de respeito
acatamento, de entendimento, um protocolo que comande uma relação sadia entre os partidos desse campo. Por quê? Porque seja qual for o candidato que for para o segundo turno desse campo, no campo democrático e popular que nós pertencemos, vai ter o nosso apoio. Então nós não podemos queimar pontes. Um protocolo de respeitabilidade recíproca dessas forças políticas em cima de um programa mínimo de transição. Depois, quando aparecerem os candidatos, bem, os entendimentos entre os partidos vão orientar o seu comportamento e orientar os próprios procedimentos eleitorais. Você acha que isso é possível dentro da tradição da esquerda brasileira? Ou é necessário, mas talvez não seja possível? É necessário. Eu acho que nós estamos dando um passo, né? Essa discussão, esse debate, essa informação, essa escuta que se está fazendo de todos os setores, Tasso, é muito importante, é um passo necessário. Necessário. Nós estamos vivendo hoje com o necessário. Eu sempre digo dentro da minha frase simplista, que eu sei que é, mas ou nós nos unimos ou vamos para o buraco. Só que a gente não vai sozinho, porque quando nós não nos entendemos, nós arrastamos a maioria dessa massa, principalmente essa desavisada, que não acompanha esse dia a dia da política, né? E que não está por dentro dessas jogadas, dessas tramas, né? E não faz uma discussão mais aprofundada do que representa o capitalismo, do que é o projeto neoliberal. Então, há uma necessidade nesse momento. Mas também, Tasso, eu quero aqui, em relação ao que eu penso o seguinte, que as candidaturas colocadas até agora, tem umas candidaturas colocadas, na verdade, eu penso que elas não vão inviabilizar essa necessidade de um encontro mais adiante. Por quê? Porque também nós não podemos deixar o Bolsonaro nessa raia da sucessão, né, fazendo tudo que ele está fazendo, e se a gente não se mexe de canto nenhum, nem de lado nenhum, dentro desse nosso bloco, dessa nossa visão, né, de centro-esquerda, de esquerda, quando nós chegarmos, porque o processo está muito acelerado, né? O sucateamento do país está acelerado, a crise social está acelerada. Então, nós temos que tomar algumas medidas e que só mesmo você, com um programa, o que aconteceu com o PT, né? A Fundação Perseu Abramo juntou várias gente, movimentos sociais e tudo. Então, tem um programa. O programa que nós temos pode ser discutido por todos. É um programa que deve ser debatido, discutido e até defendido por todos, pelos que são do PT e os que não são do PT. Agora, esse entendimento, essa conversa, né, ela é necessária. Não tem essa de não vai ser possível ou não vai ser possível. Eu acho que nós já vimos. Será que vai acontecer alguma coisa pior do que está acontecendo hoje para que a esquerda possa se entender? Para que o centro possa se entender, o centro-esquerda possa se entender? Ou nós estamos assim, achando que o céu está só azul, né? Está um céu de brigadeiro? Não, nós estamos vivendo uma situação terrível. Nós temos que combater esse racismo estrutural, institucional, porque nós não estamos falando de coisas identitárias, Tasso. Nós estamos falando da maioria da população brasileira, que é não branca. Essas pessoas estão morrendo. Essas pessoas estão sendo assassinadas. Os quilombolas estão sendo abandonados, junto com os indígenas. O que é a gente discutir o meio ambiente para nós é fundamental. Tem um compromisso com isso, a esquerda tem que ter esse compromisso. A gente tem que estar vendo como anda a situação, a violência, o feminicídio nesse país. Nós estamos naturalizando o fato de gênero, nós estamos naturalizando a questão racial, como se nós não tivéssemos, sabe, nós vamos aqui
falar do meio ambiente. Olha o que está acontecendo na Amazônia. Agora, na questão da saúde, nós precisamos, sabe o que se precisa? Taxar as grandes fortunas para ter recurso. A Argentina iniciou esse processo, e, né, nós precisamos de uma esquerda assim, que banque isso, que esteja fortalecida para que a gente chegue lá. Então é preciso que os partidos políticos que nós temos hoje, eles possam colocar na sua pauta essas discussões das quais nós teremos que lá na frente afunilar. Porque o que está acontecendo no Brasil, eu tenho 78 anos, Tasso. Eu jamais pensei que, quando nós nos livramos aí da ditadura, eu pensei que agora nós íamos, né? Aí entra o Lula com a Dilma e a gente consegue dar... levantamos aí, foi ótimo. Você, como teve, não só como ministro, você mesmo como governador, você sabe o que você fez lá, né, com esse nosso modo petista de governar. Então a gente pensou que nós iríamos dar um passo à frente. Aí vem isso, vem uma enxurrada ideológica de direita extrema, porque isso é uma direita extrema. Nós temos a milícia tomando conta do país. Nós estamos numa situação muito séria. A esquerda tem que sentar juntas e entenderem que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão sendo assassinadas, além da entrega do patrimônio brasileiro. Então, é essencial, é necessário, é primordial, é urgente que a gente tenha esse diálogo e faça esse caminho, senão não atravessaremos essa crise. Jorge, eu não sei se o Jorge quer colocar uma questão, eu queria colocar muito rapidamente uma e já passo para o Jorge, Benedita. Você entende que a gente poderia dizer que o Rio de Janeiro e o que ocorre hoje no Rio e como as forças políticas ali estão postas, a gente poderia pensar que o que ocorre no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro conseguir, né, principalmente a esquerda também conquistar e se articular, pode ser um sinal do que ocorra no Brasil, pode ser chave para isso também, conhecendo, né, a política do Rio de Janeiro como você conhece. Eu não sei se o Jorge quer emendar uma pergunta agora ou fazer logo na sequência. Posso emendar para ministra, ouvindo agora a sua última intervenção. A senhora fez um contundente e autoexplicativa descrição da cruenta realidade brasileira. Fome, violência, crianças fora da escola, contundente. Portanto, um quadro dramático de desconstrução das conquistas civilizatórias, que a senhora lembrou bem, feitas durante o governo Lula e Dilma, mas vamos reconhecer, feito por todos, até mesmo por todos os governos depois do fim do regime militar, com exceção deste governo genocida. Eu queria lhe somar à pergunta da Sandra a seguinte questão. A senhora acha que o diálogo com essas classes trabalhadoras, também um diálogo onde a esquerda deve apresentar de forma muito, muito nítida, de forma muito assertiva, propostas de enfrentamento radical a essa situação, ou é preciso uma certa moderação nessas propostas para que a gente possa vencer? Ou seja, qual é a estratégia para derrotar o neofascismo? Eu penso que cada segmento deve ter o seu ponto de radicalidade. Eu tenho até conversado com alguns dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu disse, olha, nós vamos ter que, a esquerda tem que fazer o seguinte: tem aquele que vão estar radicalizando, nesse caso, os trabalhadores. Não tem como não radicalizar, porque a situação está ficando tão séria que daqui a pouco nós vamos ter uma grande convulsão social.
porque todo o mecanismo foi de enfraquecimento dos trabalhadores. As privatizações também estão colocando, né, trabalhadores qualificados. Se não houver um processo de radicalização, no sentido de, olha, nós vamos trabalhar agora, vamos estar todo mundo junto, nós vamos mudar esse negócio, nós temos que virar esse negócio. Né? Porque já estão construindo navios lá fora, já estão fazendo tudo lá fora, e o Brasil cada dia mais perdendo a sua capacidade de produção. Então a indústria está se acabando, estão privatizando as nossas estatais, e nós estamos vivendo esse caos. Aí não dá para um partido político, pura e simplesmente, não ter um compromisso na sua pauta de fortalecer o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não tem como não fazer isso. Agora, o que a gente chama de radicalização, aí vai depender também, né, de como esses trabalhadores estão vendo essas coisas. Você sabe que um certo tipo de radicalização, você tem que contar realmente com a consciência daquele trabalhador, né? Porque ele sofre uma pressão dos dois lados. Ele tem família, tem que levar o pão para casa, tem isso, mas ele tem que resistir. Então, é importante que os partidos estejam ali. Sempre na vida foi sempre assim. Há os momentos em que você radicaliza e em momentos que você negocia. Eu, da minha parte, acho que nós não temos mais o que negociar com esse governo. Tasso, você quer... A gente está encaminhando, temos 15 minutos finais, já encaminhando mais para o final da nossa entrevista. Eu acho que é exemplar como a nossa metodologia está dando certo aqui com a nossa convidada, né? Que é entrar com permanentes embargos declaratórios naquilo que ela diz, com muita propriedade, com muita experiência, com muita capacidade de diálogo, né? E sobretudo, com muita proximidade àqueles que são vítimas desse capitalismo predatório, né? Neofascista. Nós temos um sistema de alianças aqui do Brasil absolutamente original, né? O protofascismo e o fascismo, que são estatistas de direita, nacionalistas de direita, articulados com o ultraliberalismo, que é globalista no sentido predatório da expressão, né? E que é privatista também no sentido predatório dessa expressão. Então, nós estamos enfrentando efetivamente uma coisa nova, um fenômeno político novo na sociedade brasileira, para o qual nós estamos, né, com esses diálogos nos preparando. Este ano de 2021 é o ano em que começa a redução da potência política do bolsonarismo. A sociedade brasileira não está recebendo o Bolsonaro como a recebia há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, né? E isso fica evidente pelos rachas que existem na classe dominante, pelas visões diferenciadas que os políticos liberais de direita e neoliberais estão colocando, o que nos abre uma oportunidade. Abre uma oportunidade de que a gente, ao mesmo tempo que comece a constituir uma frente política de caráter progressista, popular e democrática, que nós estimulemos também todos os movimentos possíveis de quem não é fascista contra o governo Bolsonaro. E nós não precisamos fazer frentes políticas eleitorais com ele, nem frentes políticas orgânicas permanentes. Mas nós devemos estimulá-los. E eu acho que aí no Rio de Janeiro você tem exemplos importantes disso, né? Eu sou da opinião, há muito tempo, e tenho colocado isso para os companheiros do Rio, que a República não se restabelece no Brasil sem se estabelecer no Rio de Janeiro. Pela importância política que tem, pelo efeito demonstrativo que tem nacionalmente e globalmente, a história chama a responsabilidade lideranças como de vocês. Pensar numa frente política pela esquerda aí no Rio, né?
com amplo espectro democrático, com amplo espectro na intelectualidade, no movimento sindical, nos novos movimentos sociais, para encarar, né, a degeneração política que o Rio está submetido. Vocês têm pensado nisso aí no Rio de Janeiro, Benedita? Ou isso é uma coisa intermitente que aparece em momentos eleitorais? Eu quero, com isso, até responder que a Sandra tinha feito uma pergunta sobre o Rio de Janeiro e eu entrei no outro caminho e não respondi. E você, agora, com a sua intervenção, com a sua pergunta, você realmente repõe essa questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós sabemos que é um tambor de ressonância da política. Mas também parece que eu sempre brinco o seguinte: o inferno se reuniu todinho ali e disse assim: olha, nós já fomos para lá, nós já fomos para cá, agora a gente vai parar ali no Rio de Janeiro. Então a gente tem que exorcizar o Rio de Janeiro, porque a gente ter tudo da direita no Rio de Janeiro, do município ao estado, é impossível, né, você realmente ter uma reação imediata. Mas o Bolsonaro está numa situação hoje que, apesar dele ter ainda, eu estou achando que ele ainda tem muita base, que ter 30 e poucos % é muita coisa para o Bolsonaro, mas no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro também já começam a ter essa mudança em relação a ele. O que nós precisamos e sabemos que é importante, e já tentamos fazer, até por discussões necessárias no momento eleitoral, mas não pode ser só no momento eleitoral, mas nós estamos cada dia mais, Tasso, tentando, né, esse diálogo da unidade no Rio. O Rio não tem salvação se não tiver uma unidade da esquerda, dos intelectuais, do centro democrático, dos democráticos. Se não tiver, nós não teremos salvação. Vai ser uma sucessão de representação da direita, porque nós precisamos estar juntos. Nós tentamos nessa última eleição, não foi possível, fizemos um esforço, mas estamos empenhados em que isso possa acontecer no Rio. Você disse uma coisa que eu guardei. Se há possibilidade no Rio, a Sandra colocou e você também coloca, claro que há. Claro que há. O Rio é fantástico, tem cabeças maravilhosas e um movimento efervescente, sabe? Eu não sei se é por conta também de todas as crises do Brasil. Você olha para o Rio de Janeiro, parece que está acontecendo tudo no nosso estado, agora com a questão da pandemia, do coronavírus, você vai ver a vacina acaba primeiro aqui no Rio, tudo acontece no estado do Rio de Janeiro. Então, é possível, sim, que nós possamos, junto com outros movimentos que estão surgindo no Rio, e são de contestação, são de não aceitação disso que está aí. E são gente que já esteve conosco em outras batalhas, não digo partidariamente, mas conosco em outras batalhas, e que agora estão, de uma outra forma, se reorganizando para reagir, e que nós estamos chamando também para o diálogo esses movimentos que estão acontecendo no estado do Rio. O estado do Rio tem muitas cabeças pensantes, né, de homens e de mulheres, e nós sabemos que vai ser possível, sim, a gente travar esse diálogo. O PT, por exemplo, tem, na sua vontade, né, já teve e continua tendo, né, de investir realmente no estado do Rio de Janeiro. Investir no estado do Rio de Janeiro do ponto de vista político, né, de diálogo, né, porque sabe quanto o Rio de Janeiro é importante. Agora, também é preciso que a gente se desarme, que a gente possa compreender, aí eu volto à situação do Brasil. Se nós olharmos para o partido A, o partido B, nós, na esquerda, no centro-esquerda, nos democráticos,
aí cada um vai achar que é melhor do que o outro. Mas se a gente olhar realmente para a situação do Brasil, é triste. A gente não vai ter tempo para pensar em outra coisa. A gente só vai querer estar unido, estar junto, para a gente poder mudar essa história mais uma vez. E é isso que eu penso do Estado do Rio de Janeiro, e é para isso que nós estamos investindo, conversando, dialogando, porque estamos também muito preocupados. O Estado do Rio de Janeiro está muito preocupado. A nossa situação não é uma situação tranquila. Não é mesmo. E não é possível que esse povo continue assim, e não é possível também que a gente fique vendo essas questões acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro e não tomarmos, né, a rédea das coisas. Então temos que conversar com os partidos, temos que conversar com os movimentos sociais, conversar com as universidades, conversar com os intelectuais que nos rondam, né? Que você tem dado uma contribuição nos seus debates, acho que a gente vai chamar mais ainda, para a gente ampliar esse diálogo no estado do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente amplie esse diálogo no estado do Rio de Janeiro. Jorge Branco, queres encaminhar uma pergunta final? Já me despeço aqui, Sandra, também? Tudo Sim? bem. Sim, Então, sim, pode ser. Primeiro, agradecer aqui o convite da Sandra, do ministro Tarcísio Genro, para estar aqui. E, ministra Benedita, além do conteúdo espetacular que a senhora nos ofertou aqui, dizer que confirmou uma coisa que já era a nossa sensibilidade. A senhora é um oceano de carisma, um oceano de otimismo. Então, eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir essa virada no jogo. E essa é, vamos dizer assim, a questão que eu deixo. Nós tivemos 3 governos e fomos golpeados no 4º governo, o campo democrático, efetivamente. O que podemos trazer daquela experiência? Mas o que também nós precisamos ser melhores, além de ter mais unidade na esquerda, mas o que também podemos ser melhores para a gente virar esse jogo. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade de lhe ouvir, ministra. Olha, Jorge, quero lhe dizer o seguinte. Benedita, me dá licença para me fazer uma complementação da pergunta do Jorge, da colocação que ele fez, que eu acho importante para a sua manifestação final, inclusive. Eu quero deixar uma declaração aqui. Uma das pessoas que foi extremamente importante, quando nós constituímos a partir do Ministério da Educação. Eu era ministro, o Haddad era nosso secretário executivo, a política de cotas, que revolucionou essa educação brasileira, né? A pessoa que estava ao meu lado de maneira permanente em todos os movimentos, em todos os debates. Está aqui Benedita da Silva. Deixo aqui a minha homenagem e o meu abraço. Obrigada, Tássio. Eu quero só agradecer, eu também já estou fazendo minha despedida, dizer ao Jorge que nós sabemos de nossas responsabilidades. Eu acho que nós precisamos buscar, até mesmo nessas pessoas mais humildes, nós vamos encontrar nelas um sentimento de gratidão, que não esqueceram os feitos que foram feitos. Elas estão dispostas. Uma das coisas que eu enfrentei na campanha foi o grande sorriso, eu me emociono, o grande abraço, o grande carinho que as pessoas colocavam e diziam: cadê o nosso Lula? Cadê o nosso PT? Então, foi gratificante para mim esse momento, né, de poder estar representando
né, na cidade do Rio de Janeiro. O resultado não foi o que nós esperávamos, mas foi um resultado político muito bom, porque nós saímos para fazer esse diálogo com essas pessoas que estavam em suas casas, né, que não estavam mais querendo nada e que certamente, naquele momento, viu uma nova esperança nascer dentro delas. E eu quero lhe dizer, Tarso, que para mim foi um prazer poder estar aqui com o Jorge, com você, com a Sandra, mais uma vez dizer que esse país tem solução, a gente precisa ter gente com sentimento, a gente precisa ter gente despojada, no sentido de entender mais seu próximo, entender mais o outro, ser mais humanístico, sabe? Radicalmente humanístico, para que ele possa ter as energias e as forças necessárias para fazer esse enfrentamento que nós precisamos fazer. Você falou das cotas, e uma das coisas, uma bandeira que eu não posso abandonar é a questão racial, porque o racismo é estrutural e ele é institucional, ele exclui, ele é o resultado desse capitalismo que nós temos, desse projeto neoliberal que a cada dia mais coloca um apartheid e, na verdade, quer levar novamente os negros para a senzala. E nós precisamos reagir enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas precisamos que as mãos estejam unidas, que esses que são democráticos, que são de centro-esquerda, ou as pessoas que não são nem coisa nenhuma, mas que elas sabem perfeitamente o que foi o governo de Lula e no governo de Dilma, sabe o que representou a educação, e você, como ministro da Educação, você tem e sabe perfeitamente o que isso mexeu com a cabeça das pessoas. O Haddad mostrou que é possível também o filho do pobre, o filho do rico, né, estarem na mesma sala. E, Tarso, uma das coisas mais brilhantes que eu vi, estou vendo hoje, e que querem acabar, e nós não podemos deixar, é que as universidades brasileiras viraram a cor do Brasil. Elas viraram a cor do Brasil. Antes de vocês, a gente chegava e encontrava uma universidade europeia. Mas a gente hoje encontra a Universidade do Brasil. E eu tenho muito, mas muito orgulho de poder ter a oportunidade de estar também com vocês nessa nossa... dizer, uma coisa muito forte para mim, enquanto mulher negra da favela, que via, né, o desejo, a vontade de estudar e as oportunidades que não tinha. Nós temos que pensar, e agora eu quero falar com a esquerda que estiver nos acompanhando. Nós somos a maioria da população. E não há democracia. E não há, quando a gente fala em defesa da democracia, em defesa da soberania, não pode haver democracia e nem soberania se nós tivermos o racismo. Porque ele é o retrato da marginalização, ele é o retrato da exclusão desse projeto que nós queremos combater, o projeto neoliberal, um projeto fascista que quer negar tudo que nós, homens e mulheres, negros e negras, fizemos. Por isso, esquerda brasileira, se unam por esse povo
que deu o seu suor, esse povo que lutou, esse povo que constrói. Esse povo não destrói, ele constrói. E o que a gente quer, e nós já vimos isso, e por isso a gente quer ver de novo, é nossos filhos nas escolas. Nós queremos ver o trabalhador dignamente receber o seu salário. Nós queremos ver o prazer de reunirmos as nossas famílias e termos a nosso lazer, a nossa diversão. Nós queremos ter a dignidade de ver de novo o maior projeto habitacional que nós tivemos nesse país, o Minha Casa Minha Vida, que quando nós, da favela, nos envergonhávamos da casa que tínhamos, mas o Minha Casa Minha Vida trouxe muita dignidade. Além dos nossos alunos irem para a universidade, o filho do pedreiro, da trabalhadora doméstica irem para a universidade, ele trazia o seu colega com muito orgulho para a sua casa, porque o Minha Casa Minha Vida proporcionou isso. Mas para quem tem, para quem sempre viveu na riqueza, não compreende isso. Mas nós que estudamos o que é desigualdade social, nós que estudamos o que é escravidão e sabemos perfeitamente o que esse capitalismo faz, certamente em nome dessas pessoas, em nome dessa causa, nós estaremos juntos em 2022. Um grande abraço, muito obrigada, Tarso, por ter participado, e foi um orgulho muito grande, confesso. Eu disse, eu vou participar, mas tem tanta gente aí participando, eu vou... Mas, Bené, você foi chamada para participar, e eu fiquei muito honrada com o seu convite. Muito obrigada mesmo. Nós é que estamos honrados, Benedita. Te ouvir nos deu a certeza que estava mesmo faltando uma voz feminina aqui, e com a autoridade que só quem sempre esteve ao lado dos que mais precisam poderia ter. Muito obrigada, foi uma honra e foi emocionante, comovente te ouvir. A gente já ouviu aqui Ciro Gomes, me ajudem aí se eu esquecer de alguém, o Ciro Gomes estreou aqui a nossa série, então ouvimos Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, agora ouvindo a Benedita, e na segunda-feira de carnaval, como a gente não para, vamos ouvir a Luísio Mercadante. Na sequência, teremos ainda Luiz Erundina, Rui Pimenta, Celso Amorim, Marina Silva, Manuela Dávila e Fernando Haddad. Ao final dessa série, nós vamos fazer uma sistematização, um documento com todos os pontos de vista, com as convergências, com essa construção que pretendemos. E a gente agradece muito quem nos acompanhou, pede desculpa pelos tropeços técnicos que tivemos aqui, né? Não foi por nossa vontade, e dizemos ao público que a gente também está sistematizando todos os comentários, a gente não consegue fazer uma interação maior porque estamos privilegiando a escuta aqui dos nossos entrevistados. Coloriu o nosso projeto também. Benedita, muito obrigada a você que nos acompanhou, a gente se encontra então nesta próxima segunda-feira. Até lá!